Então vamos lá, pessoal. Nesse código aqui eu criei um código muito simples para que a gente entenda aqui justamente o conceito de ponteiro para função na prática. O que acontece? Eu criei um código aqui onde eu incluí a minha biblioteca stdio apenas para fins de printar, para utilizar o printf, e duas funções chamadas par e ímpar. Essas funções par e ímpar elas fazem o quê? Basicamente, quando ela é par, ela vai imprimir esse número é par, e quando ela é ímpar, ela vai imprimir esse número ímpar. Só isso. Nada além disso. Quando a gente entra na main, a gente cria basicamente um número inteiro, onde depois a gente atribui justamente um valor de 78 a ele aqui, e depois a gente verifica se esse número é par ou ímpar, através justamente dessa continha aqui. A gente pega o resto dele por 2, se for igual a 0, ou seja, se a gente dividir ele por 2 e o resto disso for igual a 0, isso quer dizer que esse é um número par, porque todo número divisível por 2 ele é um número par. E toda vez que você, e caso não seja o resto desse número seja diferente de 0, ele vai justamente atribuir aqui a um ponteiro para a função a função ímpar. Então vamos lá, vamos entender aqui esse ponteiro para a função aqui. Esse funcPointer, ele é justamente uma variável do tipo par ou ímpar. Que tipo é esse par ou ímpar? Esse tipo par ou ímpar, ele nada mais é do que um ponteiro para a função. Como que a gente cria então funções, como que a gente cria ponteiros para funções aqui no C basicamente, no C e no C++? A gente cria através do typedef. Então a gente digita typedef, o tipo de retorno dessa função, abre parênteses, asterisco, o nome desse ponteiro para a função que a gente quer dar, nesse caso aqui de cima eu dei de par ímpar, mas aí eu vou colocar aqui nome do ponteiro para função. Então a gente dá justamente esse tipo, ou seja, o nome desse tipo de ponteiro para a função daquela assinatura. E aqui, fora do parênteses, ou seja, fecha parênteses e abre parênteses novamente, a gente discrimina quais são os argumentos. Então se ela tivesse, por exemplo, o primeiro argumento como int e o segundo como char, a gente discriminaria aqui int, char. Basicamente isso. E aqui a gente termina com ponto e vírgula. Então nessa linha aqui a gente criou justamente um ponteiro para uma função cuja assinatura é retorno, o tipo de retorno que você vai colocar aqui e os argumentos que você vai colocar aqui entre esses segundos parênteses. Vamos analisar então esse ponteiro para a função que eu coloquei aqui justamente aqui em cima. Eu criei um ponteiro para a função cujo o tipo de retorno é void e o tipo de argumento é um único argumento também void, ou seja, ele não recebe nenhum argumento e não também retorna nenhum valor. E o nome desse ponteiro para a função é justamente para o ímpar. Eu preciso desse asteriscozinho aqui no início desse nome aqui para indicar que é um ponteiro para a função. Entendeu? Que ele é um ponteiro para a função. E por que eu preciso desse parênteses aqui? Porque se eu não colocasse o parênteses, isso seria quase como se eu dissesse que o retorno dessa função, o retorno dessa função para o ímpar, ele é um ponteiro para void. E não é isso que eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer que o retorno dessa função é void e o nome dessa função, desse tipo de ponteiro para a função, é para o ímpar. Então é justamente isso que eu estou criando aqui. Esse tipo, né, para o ímpar, que é um ponteiro para a função cuja assinatura dessa função tem que ser retorno como void e argumento também void, eu crio uma variável dela aqui embaixo, que é justamente para o ímpar, ou seja, o tipo dela é o para o ímpar, e o nome dessa função vai ser funcPoint. Então funcPoint é uma variável do tipo ponteiro para a função, cuja assinatura é retorno void e argumento void. Esse ponteiro para a função aqui, quando eu verifico que esse número aqui de cima é par, eu peço para ele receber a função par. E quando eu verifico que esse número é ímpar, eu peço para ele receber justamente a função ímpar. Aqui embaixo, eu só dereferencio esse ponteiro. Lembra que lá na aula a gente falou que na parte teórica da aula a gente falou que dereferenciar um ponteiro para a função era justamente você chamar essa função, ou seja, chamar ela para se executar, invocar essa função. Então é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Então eu atribuo aqui o valor dela, seja par ou seja ímpar aqui, e aqui embaixo, independente de para onde essa função aqui esteja apontando, seja para a função par ou seja para a função ímpar,
ele vai executar qualquer uma delas aqui. Então, como as duas funções elas têm a mesma assinatura, eu posso apontar para qualquer uma das duas, e é por isso que isso aqui é permitido de se fazer. E aqui embaixo ele vai imprimir, ele vai chamar uma dessas funções e vai imprimir para mim se o número é par ou se o número é ímpar. Então, se eu der play aqui, a gente pode ver que 78 ele diz que esse número é par, como ele deveria de fato dizer. Se eu rodo isso aqui com 99, salvo o código e rodo novamente, ele diz que esse número é ímpar. É bom notar aqui que ele só pode apontar para esses tipos de funções aqui, porque a assinatura dessa função, por exemplo, a assinatura dessa função par e ímpar aqui é igual à assinatura desse ponteiro para a função que eu criei aqui em cima. Então isso é muito importante você saber, é muito importante você ter esse conceito em mente de assinatura para a função, porque ele é um conceito imprescindível na hora de você criar e utilizar ponteiros para funções. Na hora de dereferenciar, é só você colocar esse parênteses aqui entre o nome do ponteiro para a função e chamar aqui os seus argumentos. No meu caso aqui, como o meu argumento era void, eu não precisei chamar nenhum argumento.